com Samuel de Jesus, cara, Samuel, que vai falar sobre saúde e fronteiras. Samuel, Meu a caro palavra é Fernando, sua. Obrigado. saudações a você, ao Luciano, a Cláudia que está aqui, ao João, ao Tiago e aos demais que estão aí participando. Bom, o nome do meu texto, do meu capítulo, é Saúde e Fronteiras, os impactos da crise ocasionado pela pandemia ao desenvolvimento sul-americano. Primeiro aspecto que eu assinalo e destaco é, no campo dos estudos de defesa, esta perspectiva da saúde ser uma temática em voga. Isto não estava no horizonte há um certo tempo, há brevíssimo tempo, no período pré-pandemia, muito embora nós estávamos sempre tentando inserir diversos temas, como a pobreza, por exemplo, nos estudos de defesa. E a saúde entrou devido à pandemia do coronavírus. Dito isto, então, que eu chamo hoje de geopolítica sanitária, destaco alguns aspectos. Por exemplo, no que se refere à pandemia e fronteiras, os impactos econômicos do fechamento das fronteiras, de restrição à livre circulação de pessoas, negócios, serviços, que, inclusive, esse fechamento de fronteiras derrubaram os produtos internos brutos de países do continente americano. E também os seus índices de desenvolvimento humano. Por exemplo, em 15 de março de 2020, a Argentina fechou suas fronteiras para evitar os contágios de coronavírus. Inclusive, os parques turísticos, como o das Cataratas, foram fechados. Segundo Marcel Belasiano, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o impacto da pandemia sobre o produto interno bruto brasileiro foi da ordem de 5,8%, mas o que eu também gostaria de falar em relação a este capítulo é que ele foi escrito no final ali de 2020, início de 2021. Então, esses dados, certamente, hoje, serão outros, mas certamente é uma fotografia daquele período do primeiro ano de pandemia. Então, a desocupação no primeiro trimestre de agosto ficou em torno de 14,4%. Então, isso nós estamos falando de desemprego, né? Então, a Colômbia, por exemplo, militarizou a sua fronteira. A cidade de Letícia, que faz fronteira com Brasil e Peru, foi fechada. Foi fechada pelas Forças Armadas colombianas. Em dezembro de 2020, o presidente Luiz Lacalle Pou, do Uruguai, também fechou as fronteiras uruguaias, né? Anunciou uma contenção que proibiu a entrada de estrangeiros no dia 21 de dezembro de 2020. Por exemplo, no que se refere ao setor aéreo, os prejuízos foram enormes. Por exemplo, a IATA, que é a Associação Internacional de Transportes Aéreos, disse que o setor só se recuperará a partir de 2024. Tá? As projeções do PIB para a América Latina também despencaram. Certo? Você tem, por exemplo,
quedas, por exemplo, no Peru, né, de 3,5%, na Colômbia de 3,3%, na Bolívia e no Chile 3,2%, no México menos 7,4% quedas do PIB, né? Mas vejam, são números negativos. E o Brasil menos 4,8%. Certo? Então, nós temos uma queda acentuada, praticamente algo catastrófico, né? E o desenvolvimento global desacelerou nesse período. Então, pensando do ponto de vista estratégico e do ponto de vista da defesa, a pandemia ofereceu uma adversidade inesperada e que, de alguma forma, confirmou a nossa perspectiva, aquilo que falávamos, inclusive no terceiro encontro regional da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, que o tema defesa não deve ser somente um tema militarizado. Ele tem que ser tem que ter um leque de temas, por exemplo, como este da saúde. Né? Não era esperado. E nós estamos vendo os impactos do ponto de vista estratégico. Né? Isso impacta a defesa, a estratégia de defesa. Né? Por exemplo, nas fronteiras aqui. Nas fronteiras, por exemplo, a diminuição de pessoas em circulação e a redução do número de agentes públicos por conta da contaminação de Covid fez com que, por exemplo, a apreensão de cigarros falsificados aumentasse 800%, ou seja, ocorreu uma intensificação do contrabando. Por exemplo, no Mato Grosso do Sul, as apreensões de drogas batem um recorde aqui no Mato Grosso do Sul. Ultrapassaram 707 toneladas em 2020, de janeiro a novembro. Isso representou um aumento de 103% em comparação a 2019. Então, esses são os impactos, né? Por exemplo, e o comércio? A partir do fechamento das fronteiras, o comércio ilegal, na pandemia, teve uma alta de 200%, mas, vejam só, via e-commerce, ou seja, comércio eletrônico. Então, com o fechamento das fronteiras, todo tipo de ilícito através do e-commerce. Então, é algo inusitado. Né? São novas modalidades de ilícitos, tráfico de drogas, contrabando, enfim. Durante a pandemia, e isso se explica, o aumento da apreensões do número de drogas, né? Numa porcentagem tão elevada, é que o consumo de drogas durante a pandemia aumentou vertiginosamente. Isso, veja, dados de 2020. Né? O uso de alucinógenos aumentou 54% entre março e junho de 2020. Veja, não estou pegando estou pegando só o primeiro semestre. Então, é presumível afirmar que este aumento é reflexo dos efeitos de isolamento social, tá? Depressão, medo da morte, e diversos, né? Solidão, perda do poder aquisitivo, isolamento social.
então, é preciso observarmos como a questão sanitária, a geopolítica sanitária, impactou a estratégia, a defesa. E eu estou falando de defesa nacional na perspectiva militar e na perspectiva civil. É interessante porque, como eu afirmei, não era algo esperado. E esse fato mostra que estávamos corretos. Inclusive, no terceiro encontro da Associação Regional da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, que foi em Campo Grande, nós incluímos a saúde e fronteiras, que foi um tema que foi inserido, que nós colocamos porque tinha um pessoal também da área de enfermagem que queria participar. Então, isto confirma que a ampliação do leque de preocupações, e aí envolve uma questão. A defesa, os assuntos de defesa, não podem ser tão somente militarizados. Eles têm que gravitar em torno do aspecto estratégico. A estratégia ela é ampla, ela é um guarda-chuva, mas também é dinâmico, extremamente dinâmico. Então, a pandemia desafiou a defesa e a estratégia, e esses foram os impactos, né? Gerou uma crise global sem precedentes, sem precedentes. Certo? Então, acho que é por aí, Fernando. Eu encerro aí a minha participação, esperando as perguntas posteriormente. Agradeço a você, meu amigo, e a todos que me acompanharam. Obrigado, professor Samuel. É sempre uma honra poder ouvir a sua apresentação. Sem mais delongas, eu passo a palavra ao Dr. Alain Diogo